Olá, meu nome é Tiago Rodrigues Biajano Ribeiro, sou aluno de Engenharia Mecânica pela Unifei, campus Itajubá. Estou gravando esse vídeo para a apresentação do trabalho feito em iniciação científica sob a orientação do professor Dr. Ramiro Gustavo Ramires Camacho. O trabalho tem como título o estudo da rigidez torsional, radial e axial de um acoplamento flexível. Aqui na tela, ao meu lado, a gente tem a apresentação do resumo do trabalho e vou aproveitá-lo para utilizar como apoio para a apresentação desse vídeo. Então, de maneira introdutória, a proposta do trabalho é verificar a compatibilidade entre a rigidez torsional analítica e a rigidez torsional numérica de um acoplamento flexível. Então, faremos o cálculo por essas duas vias, a fim de validar o modelo numérico pelo cálculo analítico. O acoplamento de discos possui um total de 6 discos, e este acoplamento é utilizado em uma unidade diesel geradora, ou seja, é um acoplamento que vai acoplar um motor a diesel a um gerador elétrico. Para este estudo, a gente utilizou um modelo em ambiente de elementos finitos através do software ANSYS. Os objetivos desse trabalho são modelar, né, numericamente, como eu já disse, o sistema, no caso, o acoplamento de discos, e realizar as análises em cima desse modelo. Caso esse modelo seja validado, a gente pretende calcular a rigidez torsional, axial, radial, e também verificar a influência do número de discos na rigidez do sistema, e também alterar o material dos discos para tentar identificar se a gente consegue ter um ganho na rigidez. O trabalho é justificado pela necessidade de realizar essas análises através de métodos que permitam um baixo custo operacional e também desenvolver habilidades importantes no âmbito da engenharia. Aqui eu trago em uma outra aba fotos, né, do sistema estudado. Aqui a gente tem a unidade diesel geradora em questão, do lado de cá o motor a diesel e deste outro lado o gerador elétrico. E aqui nessa região é onde o acoplamento é posicionado. Aqui a gente tem mais alguns detalhes. Aqui seria o cubo do gerador elétrico. E aqui nessa outra imagem é o lado aqui do motor a diesel, né? Esse aqui é o volante do motor a diesel. E aqui são os discos do acoplamento, né? Esses discos são posicionados aqui e parafusados. Ao todo, como eu já disse, são 6 discos. Voltando aqui, o procedimento utilizado para as nossas análises iniciou-se com as medições em campo. Então, a gente mediu as características físicas do sistema, como as dimensões, rotação, as condições de contato, etc. Depois disso, a gente fez uma modelagem em 3D num software de CAD, né, nesse caso o SolidWorks, e depois importamos tudo isso para o ANSYS. E aí colocamos todas as condições iniciais das simulações. Geramos a malha através de critérios detalhados que foram descritos no trabalho e executamos as simulações. Ao todo foram mais de 35 simulações diferentes para que a gente conseguisse gerar um banco de dados que fosse possível compreender as tendências de comportamento do acoplamento. E aqui a gente traz alguns dos resultados obtidos. Primeiramente, a gente calculou a rigidez torsional, como eu já disse, pelo método numérico, utilizando o ANSYS, mas também de maneira analítica. Ambos os cálculos são detalhados no trabalho. E aí a gente obteve esses dois resultados. Como aqui a convergência foi muito boa, podemos validar, né, o modelo numérico feito. E aí calculamos também a rigidez axial e a rigidez axial, ambas pelo método numérico. Aqui são alguns gráficos que mostram, né, o comportamento das simulações. Então aqui seria o deslocamento em função da rigidez axial. Perceba que a rigidez ela permanece constante, o que é muito bom, né, porque a rigidez ela é uma propriedade da geometria, né, e não das cargas aplicadas, aqui na direção X e na direção Y. E também temos aqui o gráfico da rigidez axial. E aqui são as duas simulações adicionais que fizemos, analisando a influência do material. Então, variamos para mais 10 e menos 10% o módulo de elasticidade do material dos discos e verificamos o comportamento. E também variamos o número de discos. Originalmente a gente tinha 6, mas também fizemos simulações com 3, 9, 12 e 15 discos no acoplamento. Apesar de ter essa inclinação, essa diferença aqui ela é muito pequena. E isso a gente traz aqui nas conclusões. Então, tiramos como conclusão a validação do modelo. A gente obteve apenas 2,79% de erro relativo entre os valores calculados de rigidez torsional. E depois disso, realizamos todas as análises. E, por fim, tivemos a oportunidade de verificar a influência do número de discos e do material na rigidez do sistema. E a gente concluiu que a variação da rigidez não foi significativa, tornando inviável utilizar esses recursos para alterar a rigidez do sistema. Bom, é isso. Depois disso, a gente tem os agradecimentos e referências. Muito obrigado e até mais.